Eu gostaria de estar falando nesse dia, nessa manhã, sobre algo que traz um dano para a igreja. E antes de falar desse pecado que traz um dano para a igreja, é importante eu estar compartilhando com os irmãos, de fato, o que é a igreja. A igreja não é uma organização que foi estabelecida pelo homem. A igreja não foi criada pelos povos antigos, civilização antiga, não foi algo humano. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem estabeleceu a igreja. Então, Ele é o único que tem toda a autoridade para direcionar a igreja, para conduzir a igreja. Governo nenhum, homem nenhum pode conduzir a igreja. Essa palavra igreja, ela não aparece no Velho Testamento. Ela aparece no Novo Testamento, falada por Jesus Cristo. E a primeira vez que é falada a palavra igreja está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a segunda vez que aparece, também está em Mateus, no capítulo 18, versículo 17. Ali Jesus Cristo estava dando um ensino sobre perdão, e no versículo 17 ele diz: se não os atender, diz-o a igreja. Então nós vemos pelas primeiras vezes a palavra igreja dita pelo próprio Jesus Cristo. Sabemos que todos nós andávamos tendo uma vida totalmente fora do padrão de Deus, distante do Senhor. Paulo fala sobre isso em Efésios, no capítulo 2, que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então estávamos totalmente distantes do Senhor, não tínhamos como agradar o Senhor. Porém, Jesus Cristo, para estabelecer a sua igreja, primeiro, Ele esteve na terra, e durante 3 anos Ele preparou-se 12 homens, que são os apóstolos, e alguns discípulos que os acompanharam. Tal é, nós vemos no livro de Atos que 120 homens perseveraram ali, homens e mulheres perseveraram em oração, esperando a promessa do alto. E o Senhor Jesus Cristo, Ele deu uma promessa, que eles receberiam o Consolador, receberiam o Espírito Santo, que estaria conduzindo eles. 1 Pedro, no capítulo 18 e 19, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fois resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou da nossa vida que vivíamos outrora, uma vida de total independência, uma vida de pecado, uma vida de insubmissão, para nos fazer igreja. E usou o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter esta vida de igreja. E quando é que nasce a igreja? Nós vemos o nascimento da igreja ali em Atos, no capítulo 2, quando os discípulos estavam vivenciando e a ordem de Jesus Cristo ali, perseverando em oração, buscando a promessa do alto, e de repente o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, que estava ali intercedendo, e quando eles começam a falar em outras línguas, o povo que estava ali, que foram para Jerusalém, com o intuito de adorar, começou a admirar daquilo, e começaram a falar uns com os outros, e Pedro se levanta, e começa a dar clareza do que era aquilo de fato, que era a promessa que o Senhor havia feito, através do profeta Joel, e estava se cumprindo ali. E naquele momento ele começa a apresentar o senhorio de Jesus Cristo. E começa a falar da necessidade daqueles homens de se arrependerem e serem transformados e mudar suas vidas. Em capítulo 2 de Atos, versículo 37, diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós sabemos que quase 3.000 homens ali se renderam ao Senhor, se arrependeram, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. Então, o que nós entendemos quando surge a igreja? Que a igreja é templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu me torno igreja, eu passo a ser templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17, diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa compreensão que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Temos que ver isso com muita seriedade. Vou pegar um exemplo para vocês aqui. Vamos botar aqui, qualquer um de nós aqui, fôssemos alugar uma casa ou comprar uma casa, e chegando, não conhecíamos como estava a casa, mas chegando lá, vamos contemplar essa casa toda imunda, cheia de mofo, cheia de bolor, o vaso entupido, a pia entupida, cheia de comida estragada, o urubu voando ali por perto, porque o negócio estava tenso. Nós temos que dar uma geral dessa casa. Não tem como morar na casa. Uma pessoa, para morar numa casa dessa, tem que estar fora de si, não tem lógica. A partir do momento que nós nos arrependemos, mudamos de vida, a nossa vida tem que ser transformada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. A igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que ter muito temor e tremor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz que nós fomos comprados por preço. Nós lemos ali, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós fomos comprados por preço, para glorificar a Deus. Quando Paulo está falando aqui no capítulo 6, sobre o Espírito Santo de Deus habitar em nós, ele está falando em cada discípulo em particular, em cada cristão em particular, é templo do Espírito Santo de Deus. Então não tem como, amados, nós permitirmos que o pecado venha permanecer em nossas vidas. É como se deixássemos a imundícia na casa, a sujeira na casa, não tem como habitar. O Espírito Santo não tem prazer de habitar numa casa imunda. Aí temos que refletir como tem sido, de fato, as nossas vidas, no particular, no dia a dia. O que nós estamos olhando? É algo que desonra o Senhor, que entristece o Espírito Santo? O que nós estamos ouvindo é algo que desonra o Senhor, entristece o Espírito Santo? Ou traz alegria? Por que eu falo entristece? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Então, toda vez que eu faço algo que desonra o Senhor, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus que está em mim. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a minha vida, no meu particular. Eu tenho andado em trevas, tenho trilhado o caminho que desonra e desagrada o Senhor, estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo fala: não apagueis o Espírito. Além de entristecer, nós vamos ofuscar, nós vamos apagar o Espírito Santo de Deus. 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Ambas eram igreja, teoricamente falando. Mas 5 delas apagou o Espírito. Não pôde estar com o Senhor. Então nós temos que estar atentos. A igreja é templo do Espírito Santo de Deus. Eu, em particular, sou templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos ter cuidado com a nossa vida diária. Mas não vamos apontar para o irmão,
vamos olhar para nossas vidas. Olhar para nossas vidas. É muito fácil nós apontarmos a vida do irmão e não olharmos para as nossas vidas. Temos que olhar para as nossas vidas. Vou contar uma historinha de uma mulher recém-casada que mudou para uma casa, ela e o esposo dela, e de repente ela começou a observar a vizinha e falou com o marido: nossa, essa mulher não sabe lavar roupa. Olha como a roupa que ela está estendendo no varal é encardida. E o marido, para não ter confusão com ela, que era recém-casado, lua de mel, ele ficou na dele. Aí no segundo dia ela fala a mesma coisa. Aí no terceiro dia ela olha para o varal e fala: nossa, a mulher aprendeu a lavar roupa, que maravilha, alguém ensinou ela. Ele disse para ela: não, minha querida, eu que lavei a janela da nossa casa. Ela não conseguia enxergar que a janela da casa dela estava suja, e por isso ela via sujeira na roupa da vizinha. Muitas das vezes nós somos assim, olhamos muito para o irmão, mas não olhamos como está a nossa vida. Então o que o Senhor quer é que cada um de nós venhamos olhar para as nossas vidas. Com o irmão eu vou cooperar, com todo o cuidado, com todo o amor, mas vou olhar para a minha vida para ser exemplo. Agora no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16 e 17, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele não está falando a mesma coisa que ele falou em 1 Coríntios 6. No capítulo 3 ele está falando que a igreja, como todo, é templo do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 ele falou que cada membro em particular é templo do Espírito Santo de Deus. Então ele fala: se alguém destruir, Deus o destruirá. O cuidado que nós temos que ter com a igreja em particular. Muito cuidado com o que nós estamos fazendo no meio da igreja, que é templo do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que traz um dano para a igreja é a maledicência. Destrói, corrói. Muito cuidado com isso. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre a maledicência, mas inveja também, amargura, falta de perdão, pode trazer destruição para a igreja. Temos que ter essa compreensão. A igreja, como um todo, é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita nessa igreja. E nós temos que ter muito zelo, muito cuidado e muito temor. Ananias e Safira, quando eles chegaram diante dos apóstolos ali, começaram a contar uma mentira que poderia trazer um dano para a igreja, de imediato teve uma ação divina sobre a vida deles. Eles morreram, porque estava tentando implantar algo que desonrava o Senhor no meio da igreja. Deus, Ele é zeloso para com a tua igreja. O texto que nós vimos em Pedro é que o Senhor comprou, pertence a Ele, Ele que estabelece, Ele quem direciona. Então nós temos que ter cuidado, a igreja é do Senhor. Todo cuidado ao falar da igreja. Todo cuidado quando criticamos a igreja. Estamos lutando contra o que o Senhor estabeleceu. Amém? Então nós aprendemos que a igreja ela é templo do Espírito Santo de Deus. Que a igreja é templo do Espírito Santo de Deus. Tanto no particular de cada discípulo, como na igreja como um todo. E outra coisa que podemos dizer da igreja, que a Escritura também diz, que ela é o corpo de Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 em diante, que diz: porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Aí vai até o versículo 8, e Paulo vai falando que cada membro tem um dom especial, que vai estar cooperando para o crescimento da igreja. Então todos são úteis. Por que nós temos um dom? Porque nós recebemos o Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo de Deus.
E todos nós somos capacitados para estar cooperando com a igreja. Cada um de nós. Não tem como não cooperar. Também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27, ele vai falar também da igreja como corpo. Porém, eu vou ler aqui no versículo 25, que diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Todos, no corpo de Cristo, são úteis. Ninguém é inferior, ninguém é superior, todos são úteis. São uns diferentes. E temos que aprender a aceitar as diferenças e aprender a receber a cooperação de todos os membros. Então, nós somos membros uns dos outros, temos que cooperar. Amados, e aqui no Coríntios ele diz o seguinte: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram. Vamos botar que aconteceu um acidente comigo e eu cortei meu dedo. Cortei bem profundo mesmo. Vou ficar sem jogar vôlei. Problema, hein? Problema mesmo. O corpo todo vai sentir. Caramba, os 3 meses sem jogar vôlei. Vai ficar mal para o corpo. Aí essa mão aqui vai se preocupar em cuidar desse dedinho aqui para se recuperar rápido. Caso ele não vai poder pescar, né? Aí essa mão vai se preocupar com esse dedo e vai cuidar dela, mas todo o corpo vai sentir e vai desejar uma rápida recuperação. Mas quando ele se recupera, há uma alegria no corpo, porque restaurou aquele dedo. Vai parar de sentir dor, vai parar de sofrer, vai ter alegria. Assim tem que ser na igreja. Assim tem que ser nós também, como o corpo de Cristo. Nós temos que se preocupar com o nosso irmão. Isso tem sido fato na vida de cada um de nós. Temos sentido a dor do irmão. Temos sentido a dor do irmão? Ou apenas criticamos? Botamos mais uma pedrinha quando o irmão está cheio de pedra para ele carregar? Como tem sido a minha postura, a sua postura, a nossa postura no corpo de Cristo? O corpo tem que ter harmonia. Eu falei desse dedo aqui sendo cortado. Mas vamos botar que ele pegou uma infecção e está apodrecendo. E o podre vai só agravando. O mais rápido possível tem que amputar ele, porque ele vai danificar o corpo todo. Por isso Jesus Cristo falou: se tua mão te faz pecar, corta. Se teu olho te faz pecar, corta. Esse corpo de Cristo, ele é sagrado, porque é habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter cuidado. Paulo, quando escreve sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? É você ter uma compreensão que você faz parte do corpo de Cristo. Se uma pessoa está cometendo pecado, se a pessoa está em trevas no meio do corpo, ela não está discernindo o corpo de Cristo. E a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Nós vemos no decorrer ali da epístola vários problemas Paulo tratando. E esse também era um dos problemas. E Paulo dizia que havia entre eles muitos fracos e doentes, e não poucos que morriam. Deus estava sentenciando de imediato aqueles irmãos, porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. E eu tenho discernido o corpo de Cristo? Tenho estado nesse relacionamento com todo cuidado, com todo temor, cooperando, ajudando, ou tem sido um instrumento que vai trazer dano para o corpo? Se essa mão, ela começar a puxar meu cabelo, aí é problema, né? Se essa mão começar a me bater, eu vou de imediato para o médico, porque tem um problema com a mão. Não está normal, ela não está recebendo
as diretrizes do cabeça, não está sendo direcionado por ele, não está recebendo o comando, o problema é sério. Mas se ela está no comando, obedecendo o comando, há harmonia no corpo. Se nós estivermos no comando, recebendo a direção do cabeça, vai ter harmonia no corpo. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, há crescimento quando há, de fato, esta ligação, quando há esta unidade, quando não há intrigas no corpo, há crescimento. Também Colossenses 2,19 diz, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E Deus abençoa o corpo quando ele está, de fato, em harmonia. Deus abençoa o corpo. E há crescimento. O que nós aprendemos? A igreja, ela é templo do Espírito Santo de Deus. E a igreja é o corpo de Cristo. Por isso não pode haver uma prática de pecado, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não pode haver uma prática de pecado, porque nós somos membros do corpo de Cristo e nos preocupamos com os demais membros. Não quero dizer que não vamos errar. Todos nós sabemos que todos nós, embora que queremos fazer o que é correto, podemos errar. Jesus Cristo disse para Pedro e os demais apóstolos, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, acontece de errarmos. Qualquer um aqui pode errar. Qualquer um. Mas não podemos permanecer na prática do erro. Se acontecer de errarmos, nós temos que procurar uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo e que está cheio do Espírito Santo, porque é templo do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem maturidade para discernir e me ajudar, e vou confessar. Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu tenho que botar na luz. Isso é discernir o corpo. O problema da igreja de Corinto ali é que eles estavam em trevas. Não havia o confessar. Por isso estavam alguns morrendo, outros ficando doentes. Mas a partir do momento que eu confesso, o milagre acontece. 1 João 2,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. O milagre acontece quando nós confessamos. E passamos a ter harmonia, passamos a ter comunhão, passamos a ter paz, a paz que excede todo entendimento, porque nós botamos na luz. Provérbios 28,13, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Temos que ter esse temor no nosso coração. Primeiro, somos templo do Espírito Santo de Deus. E Ele não tem prazer no pecado. Ele se entristece, Ele apaga. Segundo, somos corpo de Cristo, membros uns dos outros, e vamos cooperar com a vida dos demais irmãos. Então não vamos ter prazer no pecado. Amém, amados? Agora eu quero falar do pecado que traz um dano para a igreja, que é danoso para a igreja, que é o pecado da maledicência. Por que eu quero falar especificamente sobre esse pecado? Porque qualquer um outro pecado, amados, nós repreenderíamos um irmão. Se eu ver um irmão mentindo, de imediato eu vou chegar para ele e falar que a mentira é do diabo. Quem mente é filho do diabo.
E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Se eu ver o irmão falando palavrão, também eu vou chegar com ele, vou falar que o que ele falou desonra e desagrada o Senhor. Mas o maledicente, ele passa desapercebido. Ele passa desapercebido. Por muitas das vezes a pessoa não quer perder a amizade, não repreende, ou às vezes está gostando da conversa ali, está interessante, acaba ouvindo e repassando. Mas nós vamos ver como é danoso a maledicência, como Deus vê a maledicência, como ela traz um dano para o corpo de Cristo e como ela entristece o Espírito Santo de Deus. Maledicência é o ato de falar mal de outras pessoas com a intenção de difamar, denigrir e prejudicar. E geralmente o maledicente ele fala na ausência da pessoa. Porque se você vai até a pessoa e fala com ela, às vezes tem algumas críticas. As críticas é importante porque ela pode ser construtiva. A partir do momento que você chega para a pessoa e fala de uma dificuldade, de uma debilidade que ela tem, isso é construtivo, você vai ajudar ela. Mas a partir do momento que eu chego para outra pessoa e começo a lançar as críticas do meu irmão, isso é maledicência. Não agrada o Senhor, desonra o Senhor, traz dano para o corpo. Então, se eu ver de imediato ali uma criança, depois do encontro, fazendo alguma coisa ali que desagrada, o correto é eu ir até o pai dela e conversar com o pai dela, ou até mesmo, se puder, chamar a atenção dela, mas a partir do momento que eu começo a difamar os pais, por causa da criança, aí já é maledicência. Então nós temos que ter esse cuidado, todo cuidado. A maledicência, ela traz muita consequência para a igreja. E quando é que começou a maledicência? A maledicência começa lá em Gênesis. Ela tem procedência maligna. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Quando Deus dá ordem para Adão e Eva não comer da árvore da ciência do bem e do mal, a serpente disse: Deus disse para vocês não comer de nenhuma dessas árvores, de um desses frutos, melhor dizendo, comer a árvore é complicado, né? Comer de nenhum desses frutos. Aí começa uma conversa já falando que Deus não falou. E ela disse: não, é só da árvore da ciência do bem e do mal. Fala: não, Deus falou que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Chamando Deus de mentiroso. Ali começa a maledicência. Ela tem procedência maligna. O objetivo ali era denigrir a imagem de Deus, desfazer a palavra de Deus. E Adão e Eva caíram nessa cilada da maledicência e trouxe uma consequência para a raça humana. Mas quero falar de algumas consequências que são geradas dentro da igreja. A maledicência, ela gera divisão. Eu presenciei várias divisões já no meio da igreja por causa da maledicência. Ela é danosa. Vou pegar um exemplo bíblico. Está lá em Números capítulo 16, quando Corá junta com Datã e Abirão. Corá era um levita, Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. E antes deles serem chamados a atenção, eles conseguiram agregar a eles outras pessoas, porque eles começaram a falar contra o governo de Moisés, contra Araão, e 250 homens se aliaram a eles. Não eram homens comuns, eram príncipes, homens de renome, reconhecidos na congregação. Só que Deus não se agradou, estava gerando uma divisão no meio da congregação de Israel. Deus não se agradou. E esses homens, eles desceram vivos ao abismo, a terra os engoliu. E os 250 homens que se aliaram a eles foram queimados. A maledicência gera uma divisão. Muito cuidado com o que estamos falando. Outra consequência da maledicência é que ela gera contenda. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga,
E não havendo maldizente, cessa a contenda. Mas quando há maldizente, vai sempre haver contenda. Em Números 13, o Senhor fala com Moisés para que ele preparasse 12 homens para que pudesse espiar a terra de Canaã. Ele seleciona 12 homens, não eram homens comuns. E esses homens, eles vão espiar a terra e de fato observam que a terra manava leite e mel. Mas quando eles chegam para trazer a notícia, falar da terra, eles começam a difamar a terra. E contra aquilo que o Senhor havia estabelecido, havia falado, e começa a ter contenda entre o povo. E o povo começa a lamentar com Moisés, com Araão, e começa a desejar voltar para o Egito. E aquilo Deus não se agrada. E Deus, ao ver aquela situação, ele diz para Moisés que destruiria todo aquele povo. Aí Moisés intercede por eles, mas o Senhor falou, não vou destruir, mas eles vão morrer nesse deserto. 40 anos vão ficar no deserto. Só seus filhos vão herdar a terra. Por causa daquela contenda. Mas o que gerou aquela contenda? Maledicência de 10 homens. E esses 10 homens, amados, eles morreram de praga. Números 14, 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas trouxe um grande dano para a congregação de Israel, a ponto deles não entrarem na terra prometida. Então, muito cuidado com a contenda que pode gerar maledicência e o estrago que pode trazer no meio da igreja. Muito cuidado. Outra consequência da maledicência, separa os melhores amigos. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quantas amizades são desfeitas por causa da maledicência? A pessoa não tem prazer de ver a amizade de pessoas e começa a falar mal com a outra pessoa com o intuito de destruir aquela amizade. Isso é fato, isso acontece. Por causa da maledicência, as amizades são desfeitas. Traz um dano para a igreja, traz um dano para o corpo. É danosa. Sabemos que a maledicência gera essas consequências. E como Deus vê a maledicência? Primeiro, Ele abomina o maledicente. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, Ele abomina. E a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Ele abomina. Abominar é odiar, detestar, não ter prazer. Então, uma pessoa que é maledicente é desprezível aos olhos de Deus. Ele não consegue ver com bons olhos o maledicente. Segunda coisa, ele condena. 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo a seriedade? O maledicente, ele passa desapercebido no meio da igreja, mas ele não vai herdar o reino de Deus. Nós falamos que o ladrão não vai herdar, o adulto não vai herdar, o avarento também passa desapercebido, lamentavelmente, né? O efeminado não vai herdar, mas o maldizente, ele está ali no meio, né? Está ali semeando ali, falando de um, falando de outro, separando os melhores amigos, está ali trazendo dificuldades no meio do corpo,
Mas o Senhor deixa claro, traz uma palavra de condenação, não herdarão o reino de Deus. Está vendo a seriedade? O cuidado que nós temos que ter, tendo a consciência que a maledicência ela traz consequências danosas para a igreja, tendo a consciência que Deus vê o maledicente como abominável e Ele condena, como eu devo me posicionar com os maledicentes? A Bíblia vai nos trazer uma direção, como eu tenho que me posicionar. E eu tenho que me posicionar contra o maledicente. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considerais por inimigo, mas adverti-o como irmão. Primeira coisa que Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, diz, é para notar, observar. A pessoa, ela tem essa prática, ele não tem dificuldade, não consegue segurar a língua. A língua pode ser bênção, o Tiago falou, mas pode ser maldição, pode trazer um dano, pode trazer prejuízo. E o irmãozinho ali, ele tem essa dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou notar. E ao notar, eu não vou me associar. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis. O que é associar? Eu ser um com ele. Eu comungar com ele. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Vai falar um pouco mais sobre o notar. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Isso é não associar. Não tem como eu estar me associando com uma pessoa, que eu chego para estar com a pessoa, ela só sabe falar das outras pessoas, em vez de falar de bênção, né? Não, caso ele trouxe uma palavra tão boa, rapaz, foi muito edificante, ou o Vaguinho trouxe uma palavra boa, foi muito edificante, rapaz, eu tive ontem com o Tainã, rapaz, que bom aquele tempo com o Tainã, como nós falamos das coisas do Senhor, como foi edificante, rapaz, como eu saí de lá alegre, vendo o posicionamento do Tainã com a sua casa, edificante. Mas quando chega, começa a falar de uma debilidade do irmão, de uma fraqueza do irmão, como se fosse algo normal. Não é normal, gente. Começa a denigrir a imagem do irmão. Aí, a partir do momento que eu sento ali, começo a ouvir e concordar, eu estou me associando, e se associar. Ou até mesmo começa a alimentar. Botar lenha ali, né? Começa a alimentar, estou me associando. Aí aquela pessoa que está ali, está desonrando ao Senhor, ela é abominável aos olhos de Deus, e Deus a condena, quem está se associando também está no mesmo nível, amados. É perigoso, não podemos nos associar ao maledicente. Não podemos. Nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. É muito importante usarmos um filtro na conversa com o nosso irmão. O que ele está dizendo aqui vai edificar? É proveitoso? Vai acrescentar para o crescimento do corpo? Se não passou por esse filtro, é problema. Estou me associando. Então, muito cuidado. É claro que nosso diálogo, nós conversamos de várias coisas. Conversa sobre futebol, as mulheres gostam de conversar sobre cabelo, né? Sobre unha. Aí é normal conversas assim. Mas a partir do momento que eu começo a falar da dificuldade, debilidade do irmão, é problema. Existe a maledicência, que chamamos de maledicência santa. Já ouviu falar maledicência santa? Nunca ouviu falar não, Fred? Ah, Fred, rapaz, vou te contar uma nova aqui, rapaz, que aconteceu com o irmão.
Mas não fala com ninguém não, só para a gente orar para ele, tá? Nós vamos orar, não fala com ninguém, só nós dois. Aí eu começo a denigrir a imagem do irmão. Mas eu chamei Fred para orar. Mas qual era o meu intuito? Passar para Fred a dificuldade do irmão. Aí Fred encontra outro irmãozinho, encontra o Estevão, e começa, rapaz, estou com uma nova aí interessante. Mas não fala com ninguém não, é só entre nós dois. Vamos orar por esse irmão. Esse irmão está com esse e esse problema. Maledicência. Não é legal. Se o irmão está com problema, eu vou até ele e me acerto com ele. Ajudo ele, coopero com a vida dele. Isso tem que ser algo natural no meio da congregação. Se o dedinho está cortado, eu vou cuidar dele. Se ele está podre, vai apodrecer o corpo, ele tem que ser arrancado. Deus olha assim. Não podemos trazer dano para o corpo, não podemos destruir o corpo, não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos que ter cuidado com a igreja. Voltando a Tessalonicenses, ele fala, notai, nem associeis com ele, para que fique envergonhado. Então, se eu me posicionar com esse irmãozinho que tem essa dificuldade, ele vai ficar envergonhado, e pode ser que a ficha caia, porque eu me posicionei. Mas se eu me associei, ele não vai ficar envergonhado, vai viver com uma naturalidade. É natural fazer maledicência no meio do corpo, mas não é natural, porque gera consequência. Deus abomina e Deus condena. Não é natural. Mas Paulo continua dizendo que esse tal ainda é irmão. Todavia, não o considere por inimigo, mas advertiu como irmão. É irmãozinho. Ele tem dificuldade, precisa ser ajudado. Ele é um irmão. Então, eu não vou me associar, mas eu vou procurar ajudá-lo. E como que eu vou ajudá-lo? Mas advertiu como irmão. O que seria essa advertência? Seria a aplicação da palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 ao 26, diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, o disciplinar é aplicar a palavra. O que aconteceu com esse irmão, que Paulo está falando aqui, em 2 Timóteo? Está se opondo à verdade. Perdeu a sensatez. Cativo para cumprir a vontade de Satanás. Decadência total. O que eu tenho que fazer? Com mansidão, aplicar a palavra. Irmão, o que você está dizendo aí, embora que seja verdade, mas a Escritura diz que se seu irmão pecar contra você, vai você e ele só. Está lá em Mateus capítulo 18, procura ele. Não fica falando desse irmão que te causou esse dano com outras pessoas, não. Vai até ele. Isso é disciplinar com mansidão. Aí, de novo, o irmão fala de novo: irmão, eu já falei com você. Agora, você procurou esse irmão, conversou com ele. Mateus, capítulo 18, diz que você tem que procurar. E se ele não te ouvir, pode ser que ele não te ouça. Procure irmãos maduros para que possa auxiliar. E se caso ele não ouvir você, esse outro irmão maduro, procura Carlos Elias. Cláudio não, está cheio de problema. Ou Vaguinho, ou Lemoel. Procura um dos líderes. Aí o irmão continua. Aí o problema é gravíssimo. Aí tem que ter uma ação direta, porque não quer estar dando ouvido à igreja. Eu não posso ser danoso para o corpo, amado. Eu não posso ser danoso.
Volta ao dedinho que foi cortado. Ele está cortado, ele foi costurado, botou metiolate, arde com força. Né? Hoje não arde mais, não. Tem que botar álcool hoje, né? Bota álcool ali, vai doer. Dói não? Álcool não? Álcool também está ardendo mais, não. Está osso então, hein? Está difícil. Aí põe lá o curativo e começa a tratar até restaurar. Isso é o disciplinar com mansidão, tratamento. Não podemos deixar passar. Volto a dizer, vamos olhar para nossas vidas. Cada um de nós olhar para as nossas vidas. Para que possamos ter vida no corpo de Cristo. A vontade de Deus, amados, é que sejamos livres desse mal. A vontade de Deus é que sejamos livres da maledicência, porque traz dano para o corpo, entristece o Espírito Santo de Deus, e nós temos que ser livres. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despojai-vos de tudo isto. Lançai fora. Não pode fazer parte de nossas vidas. E Pedro vai falar a mesma coisa em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu quero ler nessa versão aqui também, a letra menorzinha. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisia, e invejas e toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora, nessa versão aqui, portanto, liberte-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano, acabe com a falta de sinceridade e o ciúme, e parem de falar dos outros por trás. Interessante, né? Parem de falar dos outros por trás. Despojar, lançar fora. Deus quer que sejamos livres. Uma igreja saudável é uma igreja que luta contra a maledicência. Vai surgir o maledicente. Vai surgir. Mas eu tenho que me posicionar. Esse dedo aqui vai cortar. Mas eu tenho que me posicionar. Eu vou me tropeçar. Mas eu vou desviar depois do obstáculo que eu tropecei. Né? Então nós temos que se posicionar para sermos agradáveis a Deus. Nós temos que ser, amados, o instrumento no corpo de Cristo para trazer edificação ao corpo de Cristo. Nós temos que ser. Nós não podemos ser danosos no corpo de Cristo. Não podemos. Nós temos que ter cuidado. Como tem sido a minha vida, a sua vida, a nossa vida no corpo de Cristo? Temos sido bênção? Temos acrescentado? Os irmãos do grupo caseiro ali têm sido acrescentados pela minha vida? Da localidade tem sido acrescentado pela minha vida? Eu tenho sido bênção? Ou eu tenho trazido dano para o corpo? Cada um de nós temos que pensar como tem sido as nossas vidas. Tem sido um instrumento de bênção que edifica a igreja? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se eu estou cheio da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor, eu não vou dar lugar para a maledicência. Por que não vou dar lugar? Mateus 12:34, Jesus Cristo diz: a boca fala do que o coração está cheio.
Se o coração está cheio de ciúme, cheio de inveja, de amargura, eu vou ser maldizente. Se o coração está cheio de interesses próprios, eu vou trazer dano. Mas se está cheio da palavra de Deus, eu vou trazer vida. Não tem como não trazer vida se eu estou cheio da palavra de Deus. Não tem como. Que a palavra de Deus, ela tende a me moldar, a me transformar, a me fazer parecido com Cristo Jesus. Se eu sou uma pessoa que quero conhecer as Escrituras, com o intuito de querer crescer mais, eu vou estar crescendo e vou estar cooperando com o corpo. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura, em nossas vidas, ela tende a trazer vida. Eu vou estar apto para ensinar. Aí entra o disciplinar com mansidão. Eu vou estar apto para repreender. Eu vou estar apto para corrigir. Eu vou estar apto para ser educado e educar os outros. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala que a palavra de Deus, ela vai nos educar. E eu tenho que ser um instrumento de Deus para a educação. Não podemos esperar que os pastores sejam, que os diáconos sejam, que os líderes sejam, cada membro em particular. Voltando, o que é a igreja? Primeiro, é templo do Espírito Santo de Deus. E cada membro em particular é templo do Espírito Santo de Deus. A igreja é corpo. E cada membro em particular trabalha em prol do desenvolvimento do corpo. Então, todos nós. Nós vemos que em Romanos, Paulo fala que cada membro tem dons para que possa cooperar com o corpo. Então, nós não podemos ser um canal de maldição, não podemos ser um canal de destruição, mas de bênção. Porque estamos cheios da palavra de Deus. E a nossa boca está falando o que nós estamos cheios de fato. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa, conforme a necessidade, para a edificação. Tem que ser natural, gente. O anormal é a pessoa estar falando do outro. Na igreja isso é anormal, não tem como. O anormal é essa mão querer ir para cá assim, ó. Isso é normal, não tem lógica. Ela tem que estar acompanhando o corpo, porque ela está recebendo a direção do cabeça. Está sendo auxiliado pelos demais membros. Mas se ela começar a sair fora do prumo, isso é anormal. Então, o maledicente no meio da igreja, ele é anormal. Não é normal. Se eu tenho uma dificuldade com o irmão, ou se eu vejo que ele tem uma dificuldade, eu vou até ele para ajudar, para cooperar com a vida dele. Porque eu quero ser agradável a Deus. Porque eu quero cooperar para o crescimento do corpo. Que isso venha a ser fato em nossas vidas. Vamos olhar para nossas vidas, cada um de nós. Cada um de nós. Vamos pensar no irmão, vamos pensar em mim. Eu tenho sido essa bênção? Eu tenho sido, de fato, um homem que tem reconhecido que o Espírito Santo de Deus está em mim, habita em mim, e tem procurado honrá-lo, tem desviado daquilo que desonra e desagrada a Ele. Isso é fato em minha vida? Eu, no corpo de Cristo, ali sou aquela pessoa útil que fico com a antena ligada com o objetivo de querer ajudar e abençoar os meus irmãos? Ou eu tenho trazido dano? Cada um de nós temos que refletir. Uma igreja sem maledicência,
é uma igreja saudável. Uma igreja que combate a maledicência é uma igreja saudável. É uma igreja que tem vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele permanece. Nós não podemos seguir o curso deste mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? O Espírito Santo de Deus, ele tem alegria em estar em nossas vidas? Em minha vida, na sua vida? O corpo está sendo saudável porque eu tenho me posicionado como tal homem, como tal mulher, que edifica, que traz a palavra, que corrige, que anima? Ou eu tenho trazido dano? Muito cuidado. Uma coisa que acontece muito nas famílias, quando tem problema, as mulheres, nem todas, mas algumas, elas procuram outras pessoas, outras mulheres e começam a falar do marido. Isso é errado, gente. É errado. Chega com seu marido e conversa com ele, fala das dificuldades dele, não resolveu, procura homens, casais que possam cooperar com vocês, mas não desfaça do seu marido com outra mulher. E outra mulher passa para outra mulher e seu marido fica difamado. Isso é maledicência. Pode acontecer com homem também, mas acontece mais com mulheres. Então não aceite que esse mal venha fazer parte da vida de vocês. Tenha essa compreensão. A maledicência, ela tem procedência maligna. A maledicência, ela gera consequências na igreja, na família. Gera divisão, gera contenda, separa a amizade. Deus abomina a maledicência, é abominável aos olhos de Deus. Deus condena, não herdarão os reinos de Deus os que praticam a maledicência. Vamos nos posicionar. Primeiro, notar, observar. Segundo, não se associar. Depois, adverti-lo com a palavra de Deus. Porque é da vontade de Deus que venhamos, de fato, estar livre deste mal. É um câncer que destrói, que mata o corpo de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Temos falado dessa palavra porque é muito importante estar revisando, falando essas verdades, porque nós temos que ter cuidado com a igreja. Pedro, ele falando sobre isso, ele fala que ele tinha uma preocupação de estar repetindo as mesmas coisas para que a igreja não perdesse os princípios do Senhor. Isso é fato. Nós temos que estar falando, repetindo, todo cuidado para que Satanás ele não venha arrumar brecha e entrar e trazer destruição para a igreja. 2 Pedro 1,12 diz: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrança acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesses tabernáculos, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas em minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Esse tem que ser o coração de cada discípulo. Se preocupar com a saúde da igreja. Se preocupar para que o pecado não possa fazer parte da igreja. E a minha preocupação com o pecado da maledicência é porque ela entra sorrateiramente, como se fosse uma coisa natural.
mas ela traz morte para a igreja. Paulo também diz, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então vamos estar falando essa verdade, vamos estar nos posicionando, e vamos crescer junto como igreja, em nome de Jesus.